Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa de hoje, o Gente da Gente. E o nosso programa tem por intuito trazer sempre um trechinho falando um pouquinho sobre os personagens da Bíblia Sagrada. E hoje nós temos um personagem bem legal, um personagem bem interessante que nos motiva bastante, nos traz ali uma capacidade de alcançar até o sobrenatural, vamos dizer assim. Mas você já querendo saber quem é o nosso personagem de hoje, vou permitir, é agora mesmo. Então acompanhe comigo como seria, Vamos lá. Olá, o meu nome significa princesa. Eu era casada com um grande homem de Deus e tinha um filho que era uma bênção. O meu filho, sobre o nascimento dele, foi um milagre, sabia? Porque eu já era bem avançada em idade, bem velhinha. E para piorar a situação, eu era estéril. Porém, Deus havia prometido ao meu marido que daria um filho a nós. Eu que não acreditei muito, até cheguei a dar uma risada. Fui incrédula naquele momento. E o pior de tudo é que nesse contexto de impossibilidade, eu tive uma ideia bem ruim. Eu dei a ideia para o meu marido de que ele e a minha serva tivessem um filho ali, que esse fosse o filho da promessa. E o filho veio até, é o Ismael, vocês devem conhecer ele também. Mas esse não era o filho da promessa que viria através de mim e do meu marido, o Isaac. E olha, eu vou te falar, por conta dessa decisão ruim, eu atrasei por muito tempo o propósito pleno de Deus para a nossa vida. Mas, como eu falei, o Isaac, o sorriso, o riso, ele veio. A promessa de Deus se cumpriu através da minha vida, através do meu marido. E hoje nós temos essa linda bênção para contar também, o filho da promessa. Pois é, Deus é fiel. Confie 100% naquilo que Ele te falar, porque eu vivi isso na pele. Eu tenho experiência para poder falar. Acho que você já até sabe quem eu sou. Eu sou Sara. Bom, de volta, então, nosso personagem, já desvendamos aí, Sara, é a Sara. E você pode observar que Sara tem muita coisa para nos ensinar. No sentido de que o tempo, eu sempre costumo dizer isto, na igreja em que estou hoje, Mesquita, eu sempre costumo dizer que o tempo, ele é o nosso maior aliado. E que Sara, ela, no início de tudo, ela começou a rir da promessa que Deus já havia feito a Abraão e também para ela, Porque Abraão, seu esposo, já estava beirando aos seus 100 anos, já com 100 anos de idade, e ela 90. Então ela achava que era impossível acontecer alguma coisa, já na faixa etária em que ela se encontrava. Só que o nosso Deus, eu chamo a sua atenção para isso, o nosso Deus, ele tem uma agenda apropriada para cada um de nós. Ele tem uma agenda para mim, ele tem uma agenda para você. E no tempo dele é onde tudo acontece. É no tempo do Senhor que as coisas realmente elas acontecem. E nada vai funcionar de acordo com o seu tempo. E é aí que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero falar hoje um trechinho sobre a Sara e mostrando a você que as coisas não funcionam da sua maneira, do seu modo, no seu tempo. Não, o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é o meu, não é o seu tempo. E tem muitas pessoas que nesse período, nesse percurso desse tempo, é onde fracassam. Fracassam de que maneira, pastora? Elas se desviam, elas ficam chorosas, choram mais, elas ficam desmotivadas, elas ficam incrédulas, desacreditadas da vida, das coisas. Por quê? Porque o tempo, ele não é o seu adversário, ele é o seu aliado. E ele, por ser seu aliado, você devia aprender a usar esse tempo com sabedoria, confiando. Mas perseverando em confiar cada dia. Sara foi o oposto, foi o contrário. Ela achava que pela idade dela, não só a idade dela, como também do seu esposo, que ela nada poderia alcançar. E ela começou a rir. Quando as pessoas estão debochando, talvez de você, ou talvez você mesma comece a rir daquilo que você já ouviu da parte do nosso Deus. E talvez você fale, impossível isso, não tem nem estudo. Impossível que isso aconteça porque eu já estou velho. Impossível que isso aconteça porque eu sou jovem demais. Impossível que isso aconteça porque a minha filha nem saiu das fraldas ainda está ali amamentando. Ora, tudo é possível aquele que crê.
Isso é que diz a Bíblia Sagrada. Tudo é possível àquele que crê. Só que uma vez que a pessoa ela não acredita, ela não dá crédito, o braço forte do Senhor não tem como se manifestar em favor dessa pessoa. A Bíblia diz: quem deu crédito à minha pregação? A palavra que ele está sendo, que ele está sendo enviada. Quem deu crédito? A este que deu crédito, se manifestará o braço forte do Senhor. E quantas são as pessoas que o braço forte do Senhor não está podendo se manifestar em direção, em favor da vida destas pessoas? Aí você me pergunta, mas por quê? Porque ela não acredita. Porque ela fica zombando, ela fica rindo. Ela acha que está demorando muito, que isso não vai acontecer. Queridos, Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais além do que pedimos ou pensamos. A Sara, ela não tinha filho. E Deus deu filho para Sara. Mesmo naquela idade. Talvez estou pregando agora para pessoas que são estéreis. Ou talvez, são pessoas que já tiveram seus filhos, mas têm vontade de ter, ser mãe novamente. E aí você fala assim, mas eu fiz a cirurgia da ligadura das trompas. Porque meu marido, ele fez a vasectomia, ele é vasectomizado. Mas nada é impossível para Deus, não é verdade? E é aí que entra o X da questão, quando você duvida, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que são lançadas de uma para outra banda, para outra parte. E quando você põe a palavra, a presença de Deus, quando você coloca o próprio Deus em dúvida, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, eu não confio, eu não acredito, para mim isso seria impossível. Pois eu digo a você que tudo é possível ao que crê. E o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Quem é que pode impedir? Ou seja, ninguém pode impedir o agir dele na vida da Sara e de Abraão, Ninguém pode impedir. E Isaac veio. O filho da promessa chegou. Queridos, a promessa vai chegar. A promessa vai se cumprir, a promessa vai acontecer, mas não é e nunca será no seu tempo, porque o seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é um tempo maravilhoso. Ele diz, olha, o que faço tu não sabes agora, mas saberás depois. Às vezes você fica ali, marcando tempo. Não porque tinha que ser ontem, não porque tinha que ser agora, não porque tinha que ser hoje. E Deus está falando, vai ser do jeito que eu quero, da maneira como eu quero e da forma como eu quero, porque Ele é Senhor de tudo, inclusive do tempo, das estações, dos dias, meses e anos. Ele é Senhor de tudo. Ele é o nosso, Jeová Jirê. Ele é o nosso Jeová Rafá. Ele é o nosso Jeová Nissi. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus do impossível. A nossa capacidade humana, ela realmente, ela está muito aquém da capacidade do Deus poderoso. Ou seja, ele disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, ela queria muito ter esse filho, ela desejava essa criança, ela desejava, assim como você também deseja, alcançar muitas coisas na sua vida, mas tudo isso, de você poder esperar e suportar esse tempo da espera, também não requer de Deus, ele requer de você. É você que tem que falar para Deus, Senhor, me dá aqui, um autocontrole, me dá aqui, meu Pai, uma habilidade para que eu possa aprender a suportar esse tempo da espera, porque talvez é essa ansiedade que não está deixando você tomar, aquele rumo, aquela direção, chegar onde o Espírito de Deus quer que você ali chegue. Bom, nós só estamos começando, nosso programa está muito gostoso, é um programa maravilhoso e eu tenho algo a passar para você, mas vamos daqui a pouquinho no próximo bloco? Vamos? Não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. E hoje estamos aqui nesse lugar tranquilo, gostoso, maravilhoso, mas melhor do que isso é
podermos compartilhar de uma mensagem, uma palavra de fé ao seu coração. O personagem de hoje é a Sara, é verdade, ela deixou de ser a Sarai, a contenciosa, e passou a ser Sara, a princesa. Ou seja, tem muitas pessoas que precisam também mudar, mudar a sua maneira de pensar, a sua forma de agir, mudar o caráter, mudar o seu comportamento, enfim, o seu entendimento. Sara, eu acho que acredito eu que ela chegou nessa maturidade espiritual, porque a princípio ela ficava rindo. Automaticamente uma pessoa que fica rindo, ela fica debochando, Ou seja, nunca deboche daquilo que Deus está falando com você. Agora, por exemplo, Ele já está falando contigo nessa hora. Não deboche daquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Não se sinta incapaz. Não se sinta uma pessoa insuficiente. Não se sinta uma pessoa que, pastora, mas eu não me sinto pronto. Ora, é Deus quem capacita aqueles que Ele escolhe. Ele escolheu Sara para se tornar mãe de Isaac. Sara, esposa de Abraão, ela conseguiu alcançar a promessa dela. E eu falei no primeiro bloco o seguinte: Deus, Ele tem uma agenda própria, Uma agenda própria a teu respeito e a meu também. Então Ele sabe o tempo, o modo, as estações, Ele sabe o dia, Ele sabe a hora. Ora, uma vez que Ele tem tudo isso, nada vai fugir do controle das mãos do nosso Deus. Como também não fugiu do controle de Deus fazer aquilo que Ele tinha no coração na vida de Sara. Deus tem muita coisa no coração a teu respeito. É verdade, Ele tem uma promessa a se cumprir, Ele tem algo a cumprir na sua vida. Deixa eu compartilhar essa palavra com vocês. Está lá no livro de Gênesis, o capítulo é 21, versículo 1, diz assim: E o Senhor visitou a Sara, também está te visitando nesta hora, como tinha dito, ou seja, Ele não fica, dando a palavra e não cumpre aquilo que fala, não. Ele visitou Sara como tinha dito. Aquilo que Ele disse a você vai acontecer. Ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que me arrependa. O que Ele falar, Ele vai fazer. O que Ele falar, Ele vai cumprir. Então Ele diz: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Ele fez como havia prometido. Ele vai fazer na sua vida como Ele também prometeu. A coisa não vai sair do controle dele. A coisa vai sair de acordo e da forma e também da maneira de Deus. Ele falou, Ele vai fazer. Ele disse, Ele vai executar, Ele vai cumprir. Então Ele está dizendo aqui, 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Olha que coisa interessante. Ele cumpriu a palavra dele e ao tempo determinado, como Ele havia falado, como Ele havia dito, foi que a promessa se cumpriu. Às vezes você está aí falando, puxa, mas está demorando. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu queria uma promessa para ontem. Queridos, Deus sabe a hora de executar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Não queira ensinar a Deus o tempo e o modo e como e quando e como e que maneira Ele tem ou deve fazer. Não, Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. E pelo contrário, eu chamo a sua atenção porque em tempos difíceis, o que você deve fazer? Ao invés de ficar rindo como a Sara, da Bíblia Sagrada, você deve procurar triunfar nesse tempo difícil. De que forma, pastora? Orando, se consagrando, buscando a Deus, tirando um tempo ali, nos seus intervalos, porque a gente sabe que o nosso dia é muito corrido, mas você tem que ter um tempo reservado para buscar a face de Deus. E ali Deus vai começar a trabalhar no seu coração e relatar a você a vontade dele, que eu já posso até adiantar para você. A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Deus ele vai fazer uma coisa linda e também nova na sua vida. Bom, eu quero continuar no próximo, no próximo versículo, mas antes de eu encerrar com esse próximo versículo, eu quero chamar como seria a Sara nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Fala
hoje é muito fácil, mas só Deus sabe o processo que foi até chegar o dia de hoje. Hoje eu já tenho o meu consultório, já tenho ali a empresa que eu cuido, mas lá no início foi um pouquinho mais complicado. Quando Deus falou comigo, veio uma alegria no meu coração, porque eu entendi que o curso de medicina era algo que Ele também queria para a minha vida. Ele me deu paz no coração e o melhor, Ele disse que tudo seria por provisão dEle. Aí que eu fiquei alegre. Só que o tempo foi passando. E foi passando e nada acontecia. Eu olhava ao meu redor e a minha realidade era totalmente diferente daquela promessa que Deus tinha me feito. Aí eu fiquei triste e ria porque eu não acreditava naquela promessa, era algo distante e aos meus olhos até impossível. Conforme o tempo foi passando, eu sim continuei estudando, confiava, mas eu dei uma solução. Eu comecei a fazer um outro curso também na área da saúde e eu dava de mim o dobro, o triplo, me dedicava muito mais. E não só isso, mas eu me endividei muito por conta desse curso, era particular. Não aconselho a seguir por esse caminho por conta própria. Espere a orientação de Deus. Eu não esperei. Acontece que conforme os anos foram passando, Deus cumpriu a promessa. Anos depois, Ele abriu as portas numa faculdade totalmente gratuita. Ele foi fiel com a sua palavra, aquela que Ele falou para o meu coração. E totalmente gratuita, tudo foi por provisão dEle. Se eu posso te dar um conselho, confie em Deus 100%. Eu sou Sara, nos dias de hoje. Bom, então vocês já observaram como seria Sara nos dias atuais, nos dias de hoje. O programa Gente da Gente, ele tenta, de alguma forma, trazer sempre um trechinho desses personagens, abrindo o seu entendimento, lhe dando uma mensagem de fé, fazendo você ter o conhecimento daquilo que talvez você nunca teve antes na sua vida. E hoje eu estou compartilhando Gênesis 21 e eu quero fazer a leitura agora do versículo de número 3, que diz assim, ó: E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Ou seja, Isaque no hebraico significa riso. Bom, a minha palavra é feita para você agora, é que Deus também vai encher a sua boca de riso. Ele vai lhe dar alegria, Ele vai lhe dar satisfação. E uma vez que você colocou toda a tua confiança nele, você também vai se alegrar perante aquilo que Ele vai entregar a você. Bom, então guarde essa mensagem, Gênesis 21. Falamos hoje sobre a Sara e nós vamos ter outros programas e você fique bem ligadinho conosco e nós vamos então ao nosso próximo programa. Você não saia daí, continue acompanhando todas as nossas programações, porque o Gente da Gente, ele é assim, ele fala de pessoas que também são semelhantes a nós. Forte abraço, que Deus te abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.